Boa noite a todos. Eu sou a Martinha. Hoje tenho 74 anos, mas o que vou relatar aqui aconteceu quando eu tinha 21, quando eu morava em Viçosa, no Ceará. Pois bem, vamos ao relato. Nessa época, como eu passava por bastante necessidade, tive que morar com meus avós, em um sítio em que eles moravam ali desde novo. E ali eu precisando de muita ajuda, tanto para comida, para tudo. Então eu tive que morar com eles. Era um lugar bem tranquilo, bem afastado. Só que esse sítio tinha uma fama de ser muito assombrado. Meus avós, como eu morava ali desde o começo de sua vida, eles estavam acostumados, não tinha medo dessas coisas. Mas eu não. Eu já fui para ali morrendo de medo. Só fui pela necessidade mesmo. E o tempo foi passando. Depois de uns 3, 4 meses que eu morava ali, eu comecei a presenciar coisas estranhas. Coisas estranhas mesmo. Mas a que mais me assustou foi a vez que meus avós tinham saído para visitar uns parentes dele lá, uns amigos de infância, que estavam meio adoentados. E eu tive que ficar sozinho por uns 3 dias ali naquele sítio. E isso era uma segunda-feira à noite. Como o pessoal fala que dia de segunda-feira é o dia dos mortos, das almas, passei a acreditar que era mesmo. Eu já tinha ouvido algumas coisas estranhas no sítio ali, confesso que já estava quase saindo dali correndo. Mas quando deu por volta de meia-noite, eu escutei o grito com a voz igualzinha da minha avó me chamando na porteira. E eu estranhei, pensei, ué, mas ela falou que só ia voltar daqui uns 2 dias, o que ela tá fazendo na porteira essa hora? Porque tinha uma porteira bem grande, bem na entrada do sítio. E ali chamando, chamando. Como eu ouvi a voz idêntica da minha avó, confesso que aquele medão foi. Aquele medo todo que eu tava foi diminuindo. Então eu resolvi ir. Só que quando eu cheguei ali na metade do quintal da casa ali, do sítio, eu olhei em direção à porteira, que tinha uma lâmpada que meu avô tinha instalado bem na porteira. E nada. E quando eu virei as costas novamente, escutei de novo aquele grito. Só que dessa vez quando eu olhei, bem naquela porteira, tinha uma espécie de vulto, meio cinza, que não dava para ver as feições do seu rosto. Mas parecia assim sei lá, um vulto de um homem bem velho, magro, bem alto mesmo, pálido, horrível. E quando eu olhei para ele assim, ele abriu aquela boca gigante e deu um grito com a voz igualzinha da minha avó. Nisso eu não perdi tempo. Saí correndo desesperada para dentro de casa, chorando, e aquela noite eu não consegui dormir. No outro dia cedo, peguei e fui para casa dos vizinhos ali, e só retornei para aquela casa quando meus avós voltaram. E depois que eles voltaram, eu só consegui ficar mais uns 15 a 20 dias naquele sítio. Era muito assustador. Então eu peguei e fui embora dali de uma vez por toda, mesmo passando necessidade. Boa noite. Olá, boa noite a todos. Eu sou o João e sou do Piauí, Piripiri, Piauí. Eu vou contar para vocês a experiência que eu tive em uma rua perto de onde eu morava nessa época. Uma experiência muito assustadora. Isso aconteceu há 8 anos atrás. Tinha uma rua perto da minha casa, uma rua bem escura, abandonada. Nela só tinha aqueles terrenos cheios de mato e essas coisas. Eu confesso que eu tinha o maior medo de passar por ali. Aquela rua era muito assustadora. E uma certa noite, eu teria que passar por ali para cortar caminho, que eu tinha algo muito importante para fazer. Não tinha outro jeito. Tive que meter as caras e ir por ali. Na ida foi de boa, isso era por volta de 7h40 da noite. Só que quando eu retornei para casa, eu teria que passar quase meia-noite ali naquela rua. Isso era 11h40. E a coragem não tava deixando eu passar ali, era muito medo.
Mas se eu tivesse que dar a volta lá pelo outro lado para eu chegar na minha casa, eu teria que andar muito. Então essa rua era praticamente aí 1 quilômetro mais ou menos de extensão. E eu comecei a passar ali com o maior medo, quase correndo. Até que quando eu estava chegando ali quase no final dela, faltando uns 20 metros, algo deu uma espécie de batida tão forte no muro, ali perto da minha casa, que estremeceu. E eu já estava com medo. Depois dessa batida, quando eu olhei assim rapidamente para o muro, eu não vi nada. Mas era como se alguém tivesse pegado ali um pedaço de madeira ou aquelas garrafas PET vazias que faz muito barulho e dá uma batida muito forte assim no muro. Então quando eu comecei a correr, eu senti como se algo estivesse tentando me segurar ali na minha camisa. Aí que eu quase morri de medo mesmo. Mas eu com muito esforço ali correndo, pedindo a Deus para me proteger, até chegar na minha casa que já estava perto. Eu escutei uma espécie de gente, um grito de gente assim muito estranho, com uma voz irreconhecível que até hoje eu não consegui definir que voz era aquela. Depois disso eu cheguei em casa ali branco, contei tudo ali que estava acontecendo para minha família e eles falaram para não passar mais ali, porque disse que naquela rua, há muito tempo atrás, morava um homem que era muito ruim. Justamente ali perto daquele muro. Morava numa casinha bem velhinha. E disse que ele fazia vários tipos de trabalho de coisas pesadas. Então depois que ele morreu, aquela rua ficou muito assombrada. E a casinha que ele morava derrubaram. Boa noite.